O diabetes é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ele atrapalha a capacidade do corpo de usar a glicose, um tipo de açúcar que alimenta nossas células. Quando comemos, nosso corpo transforma carboidratos em glicose, que entra na corrente sanguínea. A insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, age como uma chave, permitindo que a glicose entre em nossas células para ser usada como energia. No diabetes, esse processo funciona mal. Ou o pâncreas não produz insulina suficiente, que é o diabetes tipo 1, ou as células do corpo se tornam resistentes aos efeitos da insulina, conhecido como diabetes tipo 2. Isso resulta em níveis elevados de açúcar no sangue, que, se não tratados, podem levar a vários problemas de saúde. Compreender o diabetes é crucial porque ele está se tornando cada vez mais comum. Fatores como obesidade, falta de atividade física e dietas não saudáveis contribuem para esse aumento. O diagnóstico precoce e o manejo adequado são vitais para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Aprender sobre diabetes e seu manejo não é essencial apenas para aqueles diagnosticados com a condição, mas também para suas famílias, cuidadores e a comunidade em geral. Ao aumentar a conscientização e promover estilos de vida saudáveis, podemos trabalhar para prevenir e gerenciar o diabetes de forma eficaz. Embora o diabetes tipo 1 e o tipo 2 envolvam açúcar no sangue desregulado, eles têm características distintas. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que o sistema imunológico do corpo ataca e destrói por engano as células produtoras de insulina no pâncreas. Isso leva-se a uma dissonância uma eficiência absoluta de insulina, exigindo terapia com insulina por toda a vida. O diabetes tipo 2, por outro lado, é caracterizado pela resistência à insulina, uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina. Inicialmente, o pâncreas produz mais insulina para compensar, mas, com o tempo, pode não conseguir acompanhar, levando a uma deficiência relativa de insulina. O diabetes tipo 2 costuma estar associado a fatores relacionados ao estilo de vida, como obesidade e inatividade física. Ambos os tipos compartilham sintomas comuns, incluindo micção frequente, sede excessiva, perda de peso inexplicável, aumento da fome, fadiga, visão turva e feridas, que cicatrizam lentamente. No entanto, o aparecimento do diabetes tipo 1 costuma ser repentino e grave, especialmente em crianças e jovens adultos, enquanto o diabetes tipo 2 geralmente se desenvolve gradualmente, muitas vezes, sem diagnóstico por anos. Compreender as diferenças entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequados. Embora ambos os tipos exijam gerenciamento cuidadoso, suas abordagens de tratamento diferem. O diabetes tipo 1 requer terapia com insulina, enquanto o diabetes tipo 2 pode ser gerenciado inicialmente com modificações no estilo de vida, medicamentos orais e, eventualmente, insulina em alguns casos. O diabetes não controlado, caracterizado por níveis persistentemente altos de açúcar no sangue, pode ter consequências devastadoras em vários órgãos e sistemas do corpo. Com o tempo, a alta glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos e os nervos, aumentando o pequeno risco de complicações graves de saúde. Um dos riscos mais significativos são as doenças cardiovasculares. O diabetes acelera a aterosclerose, o acúmulo de placa nas paredes das artérias, tornando os indivíduos com diabetes mais suscetíveis a ataques cardíacos, derrames e outros eventos cardiovasculares. Além disso, o diabetes não controlado pode danificar pequenos vasos sanguíneos, levando a problemas oculares como retinopatia diabética, que pode causar cegueira, danos nos rins conhecidos como nefropatia diabética e danos nos nervos chamados neuropatia diabética. A neuropatia diabética geralmente afeta as extremidades, causando dormência, formigamento, dor e perda de sensibilidade. Isso pode levar a úlceras nos pés, infecções e até amputações em casos graves. O diabetes não controlado também prejudica a cicatrização de feridas, tornando os indivíduos mais propensos a infecções e complicações de lesões. As complicações a longo prazo do diabetes não controlado destacam a importância do diagnóstico precoce, do controle eficaz do açúcar no sangue e do monitoramento regular. Ao manter níveis saudáveis de glicose no sangue, os indivíduos com diabetes podem reduzir significativamente
o risco de desenvolver esses graves problemas de saúde e melhorar sua qualidade de vida geral. Os monitores contínuos de glicose, ou MCGs, surgiram como uma ferramenta inovadora no manejo do diabetes, fornecendo insights em tempo real sobre as flutuações do açúcar no sangue ao longo do dia e da noite. Ao contrário dos testes tradicionais de picada no dedo, que oferecem apenas um instantâneo da glicose no sangue em um único momento, os MCGs medem continuamente os níveis de glicose no líquido intersticial, que é o líquido que circunda as células, a cada poucos minutos. Um sistema MCG consiste em um pequeno sensor inserido sob a pele, geralmente no abdômen ou braço, e um transmissor que envia as leituras de glicose sem fio para um receptor ou smartphone. O receptor exibe os níveis atuais de glicose, tendências e alertas para açúcar no sangue alto ou baixo, permitindo que os usuários tomem medidas imediatas para gerenciar sua condição de forma proativa. Os benefícios dos MCGs são numerosos. Eles eliminam a necessidade de picadas frequentes no dedo, reduzindo a dor e o desconforto, especialmente para indivíduos que precisam de várias verificações diárias. Os MCGs fornecem informações valiosas sobre os padrões de glicose, revelando como as refeições, exercícios, estresse e sono afetam os níveis de açúcar no sangue. Esses dados permitem que os usuários tomem decisões informadas sobre o manejo do diabetes, como ajustar as doses de insulina, modificar as refeições ou praticar atividade física. Além disso, os MCGs oferecem maior tranquilidade, permitindo que os usuários monitorem seus níveis de glicose durante atividades em que os testes tradicionais podem ser inconvenientes ou impraticáveis. O monitoramento contínuo e os alertas para açúcar no sangue alto ou baixo podem ajudar a prevenir episódios perigosos de hipoglicemia, que é baixo açúcar no sangue, e hiperglicemia, que é alto açúcar no sangue, melhorando a segurança geral e o bem-estar das pessoas com diabetes. As bombas de insulina são outra maravilha tecnológica que transformou o manejo do diabetes, principalmente para indivíduos com diabetes tipo 1, que precisam de várias injeções diárias de insulina. Esses pequenos dispositivos computadorizados administram insulina continuamente por meio de um tubo fino inserido sob a pele, imitando a função de um pâncreas saudável. Ao contrário das injeções tradicionais de insulina, que fornecem uma dose de bolos de insulina em horários específicos, as bombas de insulina administram uma taxa basal de insulina ao longo do dia e da noite, assemelhando-se à secreção natural de insulina do corpo. Os usuários também podem programar a bomba para administrar doses de bolos de insulina antes das refeições ou para corrigir o açúcar no sangue alto, garantindo a administração precisa de insulina adaptada às suas necessidades individuais. Os benefícios das bombas de insulina vão além da conveniência e da redução das injeções. Elas oferecem maior flexibilidade nos horários das refeições e nas atividades, pois os usuários podem ajustar o fornecimento de insulina com base em suas necessidades. As bombas também podem ajudar a prevenir picos de açúcar no sangue após as refeições, administrando uma pequena quantidade de insulina antes de comer, melhorando o controle geral da glicose. Além disso, muitas bombas de insulina modernas se integram perfeitamente aos monitores contínuos de glicose, criando um sistema de circuito fechado conhecido como pâncreas artificial. Nesse sistema, o monitor contínuo de glicose monitora continuamente os níveis de glicose e envia essas informações para a bomba, que ajusta automaticamente o fornecimento de insulina com base em configurações pré-programadas, automatizando e otimizando ainda mais o manejo do açúcar no sangue. Seção 6. Aplicativos de gerenciamento de diabetes. Seu assistente de diabetes personalizado. A revolução digital também inaugurou uma nova era no gerenciamento do diabetes, com o advento de aplicativos para smartphones, projetados para capacitar os usuários em sua jornada de autocuidado. Esses aplicativos funcionam como assistentes de diabetes personalizados, fornecendo ferramentas e insights para rastrear, gerenciar e melhorar vários aspectos da vida com diabetes. Os aplicativos de gerenciamento de diabetes oferecem uma ampla gama de recursos. Eles permitem que os usuários registrem as leituras de glicose no sangue de seu glicosímetro
ou monitor contínuo de glicose. Rastreiem as doses de insulina, registrem as refeições e a ingestão de carboidratos e monitorem os níveis de atividade física. Muitos aplicativos também incluem calculadoras para determinar as dosagens de insulina com base na ingestão de carboidratos e nos níveis atuais de açúcar no sangue, simplificando a tomada de decisões na hora das refeições. Além do registro de dados e cálculos, esses aplicativos fornecem insights valiosos sobre o gerenciamento do diabetes. Eles geram gráficos e tabelas que visualizam as tendências da glicose no sangue, ajudando os usuários a identificar padrões e fazer ajustes em sua dieta, exercícios ou regime de medicamentos. Alguns aplicativos também oferecem recursos educacionais, receitas e dicas para uma vida saudável com diabetes. Além disso, muitos aplicativos de gerenciamento de diabetes facilitam a comunicação entre pacientes e seus provedores de saúde. Os usuários podem compartilhar seus dados registrados, relatórios e tendências com seus médicos remotamente, permitindo um atendimento mais personalizado e ajustes oportunos aos planos de tratamento conforme necessário. Seção 7. O poder da integração, gerenciamento personalizado do diabetes. O verdadeiro potencial da tecnologia para diabetes brilha quando essas ferramentas são integradas para criar uma abordagem abrangente e personalizada para o tratamento do diabetes. A combinação de monitores contínuos de glicose, bombas de insulina e aplicativos de gerenciamento de diabetes fornece um nível de conhecimento e controle que era inimaginável há apenas alguns anos. Quando usados em conjunto, os monitores contínuos de glicose e as bombas de insulina formam um sistema de circuito fechado que imita a regulação natural da glicose do corpo. O monitor contínuo de glicose envia continuamente as leituras de glicose para a bomba, que ajusta automaticamente o fornecimento de insulina com base nas configurações pré-programadas, minimizando as flutuações e reduzindo o risco de episódios de açúcar no sangue alto ou baixo. Este sistema integrado alivia os usuários do fardo do monitoramento constante e ajustes manuais, proporcionando maior tranquilidade e melhorando a qualidade de vida geral. Adicionar um aplicativo de gerenciamento de diabetes à equação aprimora ainda mais a personalização e a tomada de decisões baseada em dados. O aplicativo pode coletar e analisar dados do monitor contínuo de glicose e da bomba, fornecendo aos usuários relatórios abrangentes, tendências e insights sobre o gerenciamento de seu diabetes. Essas informações permitem que os usuários tomem decisões informadas sobre sua dieta, exercícios e medicamentos, trabalhando em conjunto com sua equipe de saúde para otimizar seu plano de tratamento. A integração dessas tecnologias representa uma mudança de paradigma no tratamento do diabetes, passando de uma abordagem reativa para um modelo proativo e personalizado. Ao aproveitar o poder dos dados, automação e conectividade, os indivíduos com diabetes podem obter melhor controle da glicose, reduzir o risco de complicações e viver vidas mais saudáveis e gratificantes. Seção 8. Opinião de especialistas. Abraçando os avanços tecnológicos no cuidado com o diabetes. Os rápidos avanços na tecnologia para diabetes nos últimos anos foram notáveis, diz a doutora Mariana Ramos, endocrinologista líder especializada no tratamento do diabetes. Essas ferramentas estão capacitando indivíduos com diabetes a assumir o controle de sua saúde como nunca antes. A doutora Ramos enfatiza o impacto transformador dos monitores contínuos de glicose, bombas de insulina e aplicativos de gerenciamento de diabetes na vida de seus pacientes. Os monitores contínuos de glicose fornecem insights valiosos em tempo real sobre as flutuações da glicose, permitindo ajustes proativos e reduzindo o risco de hipoglicemia e hiperglicemia. Ela explica. As bombas de insulina oferecem administração precisa e personalizada de insulina, imitando a função de um pâncreas saudável. Ela destaca ainda a importância de integrar essas tecnologias para um gerenciamento ideal do diabetes. A combinação de monitores contínuos de glicose, bombas e aplicativos cria um ecossistema poderoso que automatiza e otimiza o controle do açúcar no sangue, reduzindo o fardo sobre os pacientes e melhorando sua qualidade de vida, afirma a doutora Ramos.
Como profissionais de saúde, devemos abraçar esses avanços tecnológicos e apoiar nossos pacientes na adoção e utilização eficaz deles. Ela conclui: essas ferramentas têm um potencial imenso para transformar o tratamento do diabetes e melhorar a vida de milhões que vivem com essa condição crônica. Seção 9. Um futuro mais brilhante. Tecnologia capacitando pessoas com diabetes. O cenário do gerenciamento do diabetes está evoluindo rapidamente, impulsionado por avanços tecnológicos inovadores que capacitam os indivíduos a viver vidas mais saudáveis e gratificantes. Monitores contínuos de glicose fornecem insights em tempo real sobre as flutuações do açúcar no sangue. As bombas de insulina automatizam e personalizam a administração de insulina. E os aplicativos de gerenciamento de diabetes oferecem rastreamento, análise e suporte abrangentes. A integração dessas tecnologias cria uma sinergia poderosa, transformando o tratamento do diabetes de um modelo reativo para um proativo e personalizado. Ao aproveitar o poder dos dados, automação e conectividade, os indivíduos com diabetes podem alcançar um melhor controle da glicose, reduzir o risco de complicações e viver a vida ao máximo. Embora essas tecnologias ofereçam uma promessa tremenda, é essencial lembrar que elas são ferramentas que complementam, não substituem, a experiência dos profissionais de saúde. Consultas regulares, educação contínua e comunicação aberta com médicos e educadores em diabetes continuam sendo cruciais para um gerenciamento ideal do diabetes. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar ferramentas e soluções ainda mais inovadoras, que melhorarão ainda mais a vida das pessoas com diabetes. O futuro do tratamento do diabetes é brilhante, impulsionado pelo poder da tecnologia e pelo espírito inabalável daqueles que vivem com essa condição crônica.